Salve, gente. Agora a gente vai falar sobre variável, tá? Variável é o base, é o alicerce da programação, tá? É um conceito muito importante, de certa forma fácil de se entender, mas não menos importante. Pelo contrário, é um dos principais da programação, tá? Então, vamos começar aqui. Eu não vou explicar muito em palavra o que é variável, porque senão fica meio chato de entender. Eu vou mostrar direto no Visual Studio, tá? Direto na nossa IDE aqui de edição, como que funcionam as variáveis e para que é uma variável. Tá? Então vamos aqui no Visual Studio. Eu estou com o meu Visual Studio aberto. A gente vem em File, New Project. Aí a gente vai usar o Windows Form Application, tá? A gente vai vir em Windows Form Application, não, desculpa, Console Application. Aí o que a gente vai fazer no Console Application? Vamos colocar um nome aqui no nosso projeto. Vou colocar primeira aula, variáveis. E aqui na Solution, pode deixar assim mesmo, tá? Agora a gente vai dar um OK para começar a criar o projeto. Nosso Visual Studio vai começar a criar. Agora que o projeto está criado, a gente tem aqui a estrutura base, que é o que o próprio Visual Studio já monta. Então o que tem nessa estrutura base? Esse Using System Collections, todos esses Using, o que são na verdade? Eu já expliquei essa na aula anterior, mas não expliquei com tanta profundidade, vamos dizer assim. Aqui são as bibliotecas, tá? Que o próprio Visual Studio, o nosso programa vai utilizar. Então, esse System, a gente vai poder usar todos os métodos métodos, classes desse namespace. Tá? Não se preocupa com esses nomes de classe, método agora não, que depois, futuramente, a gente vai estar explicando isso. Tá? Aí aqui eu vou abrir o namespace, que foi o nome que a gente deu lá, aqui é a classe. Tá? E aqui é o método que vai ser executado ao iniciar o programa. Então, uma coisa que a gente precisa aprender na linguagem C#, as variáveis a linguagem C# em si é chamada de fortemente tipada. Agora, por quê? Porque como eu expliquei antes, as variáveis cada variável tem o seu tipo de dado que vai ser armazenado. Então, por exemplo, a gente tem o tipo inteiro. Aqui eu vou comentar, tá, para começar a explicar tipos de variáveis. Aí aqui a gente tem o tipo int, que é o inteiro. Deixa eu botar comentário. Lembrando que para fazer comentário é só usar barra asterisco e depois asterisco barra, tá? A gente tem o tipo inteiro. A gente tem o tipo float. A gente tem o tipo string. A gente tem o tipo char, entre outras mais, tá? Essas daqui são os mais usados. E tem o long também. A gente tem aqui long. Então, o que faz esse tipo de variável? Nesse tipo de variável vai ficar armazenado qual tipo de dado a variável vai suportar. Então, se a gente cria do tipo inteiro, a gente só vai armazenar valores inteiros daquela variável. E float só vai armazenar números do tipo decimal. Double também é decimal, string é conjunto de caracteres, char é um caractere e long são números de... Agora não estou lembrando quantos bytes, mas é um número um pouco maior com mais casas decimais. Tá? Então agora a gente vai mostrar uns exemplos de variáveis usando esses tipos de variáveis. Tá? A gente vai usar... primeiro a gente tem que saber como é que se declara a variável no C#. A gente tem que declarar o tipo dela primeiro. Aí o que vem? Int variável A igual a 10. Int variável C igual a 20. E agora a gente quer realizar uma operação com a variável. Então, o que a gente faz? A gente vem e cria uma outra variável do tipo inteiro que vai armazenar a soma dessas variáveis. Então, o que a gente faz? Int soma igual a variável A mais variável C. Agora que a soma está realizada, vai dar 30 a soma, obviamente.
a gente quer que exiba na tela para o usuário ver como que foi calculado e qual foi o resultado. A gente tem um método da classe console que a gente chama de WriteLine. Então o que você tem que usar? Você tem que colocar console.WriteLine, abre parênteses, abre aspas, o valor da soma. Aqui entre aspas é o texto que você quer que apareça na tela, tá? O texto da soma foi, fecha aspas. Aí agora a gente tem um conceito também importante que é concatenação. O que é você concatenar? Você tem o valor de uma variável e o valor de uma string. Por exemplo, uma string. Quando você quer concatenar, é você o quê? Você acoplar o valor do que você está concatenando ao que já está escrito, no caso string. Então, eu quero exibir na tela o valor da variável soma, que é a variável responsável por fazer a soma das variáveis. Eu boto o sinal de mais e o nome da variável. Depois fecho parênteses, ponto e vírgula, que é para fechar a soma. Agora vamos clicar em Start para ver como é que está o nosso programa. Uma coisa interessante que também vale informar é, por exemplo, quando você quer debugar um programa que seja em console, é extremamente recomendável que você debugue com Start Without Debugging. Ou então você coloca console.readkey, que é para ele não fechar a janela assim que executar o programa todo. Então, console readkey, para poder travar o programa, eu vou até fazer esse comentário aqui. Evita que o programa se feche imediatamente após o fim das instruções. Tá, aí então esse console readkey vai fazer isso. Agora a gente vai em Start. Aí você vê aqui, o valor da soma foi 30. Porque essa variável é do tipo inteiro, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui double, que é para quê? Número decimal. Para ele, por exemplo, somar números que tenham vírgula, casas decimais. Então, eu vou pedir para ele somar 1.8. Lembrando que na programação a gente não utiliza vírgula, tá? Como casa decimal, tem que botar o ponto. Tá? Aqui você pode perceber que eu mudei o tipo da variável A e B para double e ele já deu um erro inteiro. Por quê? Ele diz, não pode converter implicitamente double para inteiro. Ou seja, você tem dois números double tentando somar. Você não pode ter um resultado inteiro. Quer dizer, você até pode, mas a previsão é o quê? Que o resultado dê decimal. Já que é decimal, eu não posso armazenar numa variável do tipo inteiro. Entendeu? Então essa é uma das explicações dela ser fortemente tipada. Quando eu declaro o tipo dela, ela só pode armazenar esse tipo. Então eu tenho que mudar o tipo da variável soma para double também, para ela armazenar só valores com casas decimais. E no caso do double eu posso colocar um número inteiro. Por quê? O que é um número inteiro? Por exemplo, o número inteiro 20. Ele é o equivalente ao quê? A 20.0. Então vamos colocar aqui para somar números decimais. Então vou colocar 1,8 mais 2,6. A gente salva, aperta F5 ou então vem Start. Você pode perceber que ele somou e te respondeu o resultado 4,4. Tá, agora uma coisa importante também, agora eu vou explicar com string. A gente vai criar, vamos comentar essa parte aqui do programa. Para comentar, você seleciona, bota // na frente de cada linha, que ele comenta a linha toda, tá? Vamos comentar aqui tudo e agora a gente vai... assim tá bom. Agora a gente vai começar a ver os outros tipos de variáveis, tá? Agora a gente vai ver string, tá? Agora string por exemplo, eu vou definir aqui, aí eu vou declarar a variável do tipo string. Eu escrevo string nome variável é igual a, entre aspas. Isso é uma coisa importante também. Qualquer tipo string que você queira colocar em uma variável, atribuir a uma variável, necessariamente você tem que colocar entre aspas duplas. Por quê? Porque se você coloca entre aspas, você pode até colocar entre aspas simples, mas pode haver algum conflito. O ideal mesmo é você colocar entre aspas duplas.
Então aqui eu vou colocar meu nome, por exemplo, string nome variável Diogo. Agora eu vou querer exibir na tela o nome que foi digitado, o nome da variável, o que está armazenado. Então eu vou console, writeLine, o nome, não se esqueça de abrir aspas toda vez que tiver string, o nome da variável é, aí eu deixo um espacinho para ficar mais legível para vocês e concateno de novo. Lembrando, concatenar é você acoplar o valor da variável e depois exibir na tela. Então aqui nome variável. Tá, agora que está aqui nome variável, vamos salvar e clicar em Start para ele poder exibir na tela o programa. Desculpem. Bem, gente, continuando aqui nosso vídeo. Agora a gente vai para a parte, tive que dar uma pausa aqui, tá? A gente agora vai continuar, agora eu vou explicar a parte do float. Tá? O float é um tipo de variável praticamente idêntico ao double, só que ele suporta mais. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vamos fazer um exemplo com float. Então, float var a igual a 1.8 exatamente como está o double. E agora, float var c igual a 2.6. E a gente vai criar uma variável float soma igual a var a mais var c. E agora a gente vai dar console writeLine ponto writeLine, o valor da soma é, e a gente vai de novo concatenar a variável soma, que é para poder exibir na tela o valor de soma. Vamos dar o debug para ver. Ó, vocês podem reparar que ele já acusou um erro. Aqui você clica em não e ó, que ele dá o tipo literal de double não pode ter implícito para converter para float. Então o que isso quer dizer? O float ele tem uma peculiaridade, tá? É para você entre aspas mostrar para a variável que aquele tipo com certeza é float. Depois do número você necessariamente precisa botar o caractere F, que é para indicar para o programa que aquilo é float. Então agora vamos compilar para ver como é que fica. Ó, sem erro, e deu a mesma coisa, o resultado do valor da soma é 4,4. Agora a gente vai passar para o caractere char. Vamos comentar aqui essa linha, comentando, barra barra, lembrando, barra barra, barra barra e barra barra aqui. Tá, agora a gente vai falar sobre o tipo char. O tipo char como eu já disse antes, ele armazena um caractere só. Então, por exemplo, você quer saber o sexo de uma pessoa. Sexo normalmente é masculino, feminino. Então, por exemplo, você quer saber se a pessoa é homem ou mulher, vamos dizer assim. Então a gente cria a variável char com nome sexo, m, que quer dizer sexo masculino, igual a. Aí aqui eu posso usar aspas simples, lembra que eu falei com vocês que aspas simples para um caractere só. Então aqui eu vou colocar char m. Pronto, coloquei char m. Agora eu vou colocar variável do tipo char sexo h, que é de mulher, é igual a aspas simples h de homem. Então, o que eu quero fazer agora? Agora eu vou printar na tela de novo a variável sexo. Console ponto writeLine, e vou colocar agora o sexo masculino aí vou mandar exibir na tela sexo m. O que faz esse console writeLine? Ele exibe na tela e ele também pula a linha depois que escreve. Então você tem, agora eu vou colocar console.write para vocês verem a diferença. Console write, o sexo feminino é sexo
M, desculpa, eu confundi, eu escrevi errado aqui. Aqui é sexo H, que é o sexo masculino, H de homem, e M feminino. Aí agora vocês vão ver a diferença. Eu dou start de novo para compilar o programa. Ó, o que que faz? Deixa eu mostrar de novo que aqui não deu para ver direito. Ó, se eu escrevo, mas você pode ver, ó, deixa eu compilar de novo, você pode ver que ele exibe sexo masculino H, sexo feminino M. Bem, agora a gente vai falar do tipo de variável long, tá? Que é um tipo de variável que também armazena número, mas ela armazena números gigantes, tipo número de coisa científica, de calculadora científica, essas coisas. É o que eu estava falando, muitos desses tipos aqui, a gente provavelmente não vai usar diariamente como programador. Então, por exemplo, o que a gente mais usa mesmo é o inteiro, o double, e string e char. Tá? O que mais é utilizado em programação, claro que tem, dependendo do setor que você vai trabalhar, se você for trabalhar programação para coisa científica e tal, você vai usar outros tipos de variável. Mas diariamente, normalmente, o programador do dia a dia, sem ser aquele mais específico, para área mais específica, ele trabalha com string, char e inteiro. Tá? E double também pode ser incluído, que também é um número decimal, também pode ser incluído. Tá? Agora a gente vai falar do tipo de variável long. O que é long? Long também é uma variável que armazena número, mas como o próprio nome já subentende, ela armazena números, como eu já falei, gigantes. Então, por exemplo, eu vou declarar aqui uma variável do tipo long gigante. E vou dizer que o número dela é esse número aqui que eu não sei dizer falando. E vou declarar outra variável do tipo long gigante 2. E ela vai armazenar outro número gigante que eu não sei nem falar, nem estou lembrando. Nem consigo ler. Então tá bom, aqui criei as variáveis long, gigante, gigante 2. Agora a gente vai long, soma, igual a gigante mais gigante 2. Ponto e vírgula. Pronto. Agora aquele bom e velho console.writeLine para exibir na tela. Console.writeLine soma. Tá, agora a gente vai compilar para poder ver na tela como é que fica. Ó, você pode ver aqui, ó, que ele exibiu direto soma, porque eu não botei nenhum texto, tá? Como string para aparecer junto. E olha o número aqui, ele fez essa soma monstruosa aqui, o computador sozinho, e exibiu na tela. Tá? Então é isso, gente, de variável é isso. Não tem muito mistério. Tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar na descrição do vídeo uns links do site da Microsoft falando sobre os tipos de variáveis, para quem quiser dar uma olhada mais aprofundada. Tá? Próxima aula a gente está de volta aí. Até mais, um abraço.